só acrescentando que era um grupo de advogados católicos, inclusive, eles nem eram adventistas. Mas pedido pelo adventista. Pedidos pelo adventista, exatamente. Mas pediram, olha, façam um survey. E a conclusão deles foi que realmente tem muito material de Ellen White que é empréstimo literário, só que o que esse escritório especialista em copyright ponderou? Isso não pode ser considerado plágio pela seguinte razão. Na época de Ellen White para trás, não havia essa questão de uso de nota de rodapé, essas questões todas. Empréstimo literário. A pessoa podia citar. Era muito normal o empréstimo literário. Várias pessoas fizeram isso. Por exemplo, você tem até alguns clássicos. Você pegar, por exemplo, vou dar alguns autores. Se você pegar o Adam Clarke, o comentário de Adam Clarke, que até na internet tem disponível, só que em inglês. Adam Clarke e Matthew Henry. Você tem comentários. Se você comparar os dois, comentário bíblico que o mesmo comentário, tá num e tá no outro. Mas quem que é o autor? É o Matthew Henry ou Adam Clarke? É porque era comum as pessoas, mesmo acadêmicos, pegarem coisas uns dos outros. E mesmo nos tempos da Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente pega o Código de Hammurabi, ele é anterior às leis de Moisés. E Moisés falou, olho por olho, dente por dente. Isso está no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é século XVIII. Eu coloco Moisés, não sei qual a sua cronologia, pastor, eu coloco Moisés no 15º século a.C. 1450, mais ou menos o Êxodo ali, 1425, eu coloco o Êxodo ali. E o Código de Hammurabi, 1700. Então eu estou falando, lembrando que de trás, na época era de trás para frente, o Código de Hammurabi está 300 anos antes de Moisés. Moisés plagiou o Código de Hammurabi porque ele cita a mesma lei do Código de Hammurabi de maneira inspirada. Moisés era profeta. Ele não dá a fonte. E não somente isso, tem outros códigos de Alalak, Mari, leis sumerianas que a gente encontra na lei mosaica. Você tem o apóstolo Paulo citando, exatamente, por exemplo, o Novo Testamento. Às vezes ele dá... citando Epimênides. Epimênides, Arato. No caso do Epimênides, ele fala assim, um certo poeta disse, mas no outro ele nem menciona isso. Então, será que eles também estariam plagiando? Não. Era comum na época. E existem também algumas citações de paráfrase. Por exemplo, tem textos do Provérbios que são muito parecidos com o texto da época de Amenhotep, egípcios. A história de Jó, por exemplo, nós temos uma mesma estrutura, a gente até chama de o Jó sumeriano. Então, esse tipo de comportamento no passado não era... Hoje é lógico, se eu pegar um livro aqui da FTB e pegar um capítulo inteiro e jogar sem... Até mesmo eu citando a FTP, se for um texto... Depende, se for eu posso citar aqui um parágrafo, uma linha, mas se for mais de... Eu não lembro mais se 2 parágrafos... Tem regras. Tem regras. Vamos supor que sejam 2 parágrafos. Se eu citar mais de 2 parágrafos, eu tenho que pedir autorização ao FTP, e se vocês não derem, eu não posso usar. Um poema, por exemplo. A menos que tenha caído em domínio público, porque o autor já morreu. Então, Ellen White está dentro desse critério. E só para fechar aqui a resposta, a prova maior que ela não agiu de má fé é que os livros que ela cita, por exemplo, William Hanna, Daubigné, ela recomenda a leitura desses livros.